Hoje nós vamos falar, nosso tema de hoje e do nosso próximo domingo, sobre justiça. O tema da nossa reflexão é uma afirmação, na verdade é um protesto, na verdade é alguma coisa que a gente diz na nossa semana, a gente diz no nosso dia a dia, de várias situações que a gente encontra, que a gente bate com elas, que a gente de alguma maneira é tocado ou é mexido com ela. Volta e meia a gente se encontra diante de uma situação onde a gente afirma, isso não é justo. Não é justo que as coisas sejam assim, não é justo fazer desse jeito, não é justo pensar dessa maneira. Eu achei muito legal a arte que o Kenani colocou para a gente aqui com a carinha do Guy Fawkes, que eu esqueci o sobrenome dele, que hoje a gente conhece como Anonymous, que é daquele filme do V de Vingança, e inspirado num sujeito rebelde lá do século XVI, na Inglaterra, que de alguma maneira ele tentou se insurgir com aquelas injustiças, porque essa carinha ela ficou marcada como a carinha da justiça, a carinha de que a gente não pode se dobrar diante das injustiças, o rosto que de alguma maneira evoca dentro da gente, mesmo quem não assistiu o filme, acaba às vezes por conta de outras variações, isso é interessante como é que a nossa sociedade é influenciada, a gente é influenciado, a gente acaba marcando com esse sujeito ou essa expressão aquilo que vem lá de dentro da alma da gente, é um rosto que pode ser o rosto de todos nós e o rosto de ninguém, como o cara fala lá no filme do V de Vingança, que de alguma maneira a gente tenta colocar para fora esse sentimento que é um sentimento comum a todos nós. Nós queremos justiça. Nós queremos que a justiça seja feita. A injustiça incomoda a gente profundamente em vários níveis da vida da gente. E eu queria iniciar essa reflexão propondo uma pergunta para você. Imagina que você está andando na rua, caminhando na rua, e você encontra 3 crianças brigando entre elas. É óbvio que óbvio talvez não, mas provavelmente você vai separar, você vai tentar intervir. Elas estão se matando lá no chão, e aí você intervém naquela situação e você descobre que elas estavam brigando por uma flauta, elas estavam lutando por conta dessa flauta, e é minha, e elas estão gritando. Então você toma a flauta dessas 3 crianças e você resolve que você vai fazer justiça naquela situação. De alguma maneira você vai cessar aquele conflito e vai estabelecer o que é correto naquela situação. Então você pergunta para as crianças por que cada uma diz que a flauta é dela. A primeira criança chega para você e ela fala assim: eu sou a única pessoa daqui, a única criança que sabe tocar flauta. Na mão dos meus 2 colegas, essa flauta ela não vai atingir o seu propósito. Eu sou a única que faz aulas, eu sou a única que sei extrair uma melodia dessa flauta. Aí você olha para a segunda criança fala para você: sim, de fato, eu não sei tocar flauta, mas eu sou a única criança que não tem nenhum brinquedo. Os meus 2 amiguinhos, eles têm muitos brinquedos. Todos eles têm condições de adquirir brinquedos. E eu sou o único que não tem nenhum brinquedo. E essa flauta seria o meu único brinquedo. E aí você olha para a terceira criança e a terceira criança fala assim: de fato, eu tenho muitos brinquedos e de fato eu não sei tocar flauta, mas eu fiz essa flauta com as minhas próprias mãos. Eu que peguei o bambuzinho, eu que furei os buraquinhos e eu que fabriquei essa flauta. O que é justo? Quem deveria receber a flauta? Como é que você solucionaria essa situação? Esse tipo de situação, ela mostra para a gente como que a questão da justiça é uma coisa complexa. Ela é uma coisa que não basta
simplesmente não é uma coisa preto no branco, que você estabelece isso é certo e isso é errado. Quando a gente trabalha com justiça, normalmente a gente trabalha com o sentimento das outras pessoas, a gente trabalha com valores das outras pessoas. E a gente trabalha com os nossos valores também. Talvez você é uma pessoa que durante um tempo da sua vida passou por algumas privações. Provavelmente você vai se identificar com a criança que não tem nenhum brinquedo. Ela não tendo nenhum brinquedo, poderia ter o único brinquedo que é dela. Talvez você é uma pessoa que está habituada a fabricar suas coisas, você é uma pessoa que está habituada a ganhar o seu dinheiro, trabalhar para conseguir as coisas. Aí talvez você pode se identificar com a terceira criança, que fabricou a própria flauta, então é óbvio que quem fabrica é a pessoa responsável por ter. Talvez você é uma pessoa habituada a dar sentido para as coisas. Você é uma pessoa que acha que o mundo ele só tem propósito quando as coisas estão alinhadas e cada coisa está acontecendo do jeito que deveria estar acontecendo. Então, é óbvio que a primeira criança é que merece a flauta, só ela pode tocar. Para que serve uma flauta, se não para ser tocada? Dependendo do seu passado, dependendo da sua história, dependendo das coisas que você vivencia no seu dia a dia, você pega essa história que eu contei aqui agora e você dá um desfecho diferente para ela. E aí, se a gente dividisse isso entre nós, provavelmente nós teríamos pessoas que dariam a flauta para a primeira, para a segunda, para a terceira, e não seríamos justos ou injustos por conta desse tipo de situação. Apenas porque o nosso senso de justiça, ele é maculado, ele é manchado, ou ele é influenciado pela nossa própria história. Às vezes coisas boas da nossa história, às vezes coisas ruins da nossa história. A questão da justiça, ela é tão importante quanto complexa. Porque a justiça lida diretamente com os nossos sentimentos. Essa imagem, ela evoca sentimentos na gente. Ela não é uma imagem que desperta só o nosso senso racional. Ela não é uma imagem que só faz com que a gente busque na nossa mente o que é que o Código Civil, o Código Penal, a Constituição brasileira diz sobre esse assunto. Essa imagem, ela mexe com aquilo que a gente sente ser certo e errado. E é justamente por causa disso que a justiça ela se torna complexa. Porque os nossos sentimentos, eles estão maculados pelo pecado. Nós pecamos. E por causa disso, todas as coisas que a gente faz, as coisas que acontecem depois do nosso pecado, eles estão de alguma maneira tocados pela mancha do pecado. Isso significa que muitas vezes, agindo pelo sentimento, a gente não sente que é injusto. Mas talvez a pessoa do outro lado percebe justamente injustiça da parte da gente. Quando a gente vai olhar alguns pensadores a respeito de justiça, nós temos vários, um monte de gente ao longo da história da humanidade falaram sobre isso. Mas, pensando principalmente na área da economia, nós temos o Adam Smith e o Karl Marx, que desenvolveram algumas ideias. Eu trouxe aqui um resumo de uma dessas ideias. Eles disseram o seguinte: a justiça só pode ser estabelecida a partir da comparação entre os diversos modos de vida que as pessoas poderiam ter. Quando a gente pensa sobre justiça, a gente não está somente comparando uma coisa com a outra. A gente não está só comparando a vida que uma pessoa tem agora com uma outra vida de uma outra pessoa que ela está tendo agora. A gente também faz um exercício de tentar enxergar o que a pessoa poderia ter caso a justiça fosse estabelecida. Até onde essa pessoa poderia chegar. O que está sendo tirado dessa pessoa, não somente no momento presente, quando às vezes uma coisa física é tirada da pessoa, como talvez quando a flauta for retirado de uma dessas crianças, mas o que nós estamos tirando de todo o futuro de uma dessas crianças? Talvez a habilidade de poder aprender a tocar daquelas que não sabem tocar. Talvez a oportunidade de ter o seu trabalho valorizado daquela que fez o trabalho.
E quando a gente olha para a vida da gente, nós temos várias situações que aconteceram na nossa vida que geram consequências, às vezes negativas na vida da gente, porque a gente sofreu algum tipo de injustiça no passado, seja dos nossos pais, seja de irmãos, seja de pessoas na escola, seja de pessoas do trabalho, seja de um vizinho, seja de um amigo. De alguma maneira a gente é injustiçado ao longo da vida da gente, e isso marca não só o momento em que a injustiça acontece, mas isso passa a ter reflexo na nossa vida. Isso passa a refletir nas decisões que a gente vai tomar. E aí, quando a gente olha para essa definição dos economistas aí clássicos e dos filósofos clássicos do século XIX e virada para o século XX, a gente descobre que o problema disso aqui, quando a gente pensa sobre comparação entre modos de vida, não só presentes como futuros, a gente lida diretamente com um sentimento complexo do ser humano, que é o sentimento da cobiça, é o sentimento da inveja. Trabalhar e lidar com justiça faz com que a gente lide diretamente com a nossa inveja. Porque quando a gente pensa sobre justiça, a gente pensa isso em comparação com alguma outra situação. Isso lida diretamente com a nossa cobiça. Por isso é que é complexo. Porque quando a gente tem pessoas disputando, sociedades disputando, governos disputando sobre algum tipo de assunto, a gente não consegue chegar normalmente em um diálogo racional, numa solução para o problema, porque ambas as partes, movidas pela inveja, movidas pela cobiça, não abrem mão da situação que estão vivendo. Por isso que a gente tem o Estado, muitas vezes, tendo que intervir, como, por exemplo, o Poder Judiciário. Uma terceira pessoa que conhece as leis, que escuta os casos das pessoas, que escuta as defesas das pessoas e tenta, de alguma maneira, estabelecer o que é correto, o que é justo, isento de qualquer tipo de sentimento. E mesmo assim, constantemente, nós vemos problemas acontecendo. É muito comum, às vezes, pegando situações as mais diversas que eu encontro no dia a dia do judiciário, que dependendo se o meu processo cai numa vara onde a juíza é mulher, eu já fico mais feliz, porque é mais provável ganhar aquela situação do que se tivesse caído com um homem. E o contrário, às vezes, acontece dependendo do tipo de cliente, do tipo de caso que eu estou defendendo. Porque eu sei que as pessoas elas não julgam somente pela letra fria da lei. Os sentimentos estão envolvidos. A história de vida está envolvida. As situações vivenciadas e a maneira de enxergar o mundo, a cosmovisão da pessoa também está envolvida. De maneira que, frequentemente, a gente se encontra em situações onde a gente declara: isso não é justo. Essa sentença não é justa, essa decisão não é justa. Isso que está acontecendo não é justo. E a gente vai extrapolando isso para outras áreas da vida da gente também. Para vocês terem uma ideia, pensando sobre essa questão de justiça, olhando para a nossa sociedade como um todo. Em 2008, 388 pessoas tinham a mesma quantidade de riquezas nas suas mãos que 3,5 bilhões das pessoas mais pobres no mundo. Metade do mundo. A metade mais pobre do mundo inteiro juntos tinham o mesmo recurso de 388 pessoas. Isso em 2008. Aí quando a gente avança, um monte de propostas para a justiça, um monte de propostas para a melhoria do mundo e um monte de ideias para a gente fazer do mundo um lugar melhor, a gente chega em 2015 e agora 80 pessoas têm a mesma quantidade de dinheiro que a metade mais pobre do mundo. Nós pioramos e muito nessa situação. Se a gente fizer uma conta rápida, assim, mais ou menos boa, talvez a gente piorou 500% em relação a 2008.
O mundo não está se tornando um lugar mais justo. Ele não está se tornando um lugar melhor para se viver. Ele não está se tornando um local onde a gente está tendo uma melhor distribuição de renda, onde as desigualdades estão diminuindo. Pelo contrário, quando a gente olha para a situação de crise, e isso acontece, essa conta é feita exatamente em 2008, quando a crise mundial começou, e agora 2015, quando ela terminou para boa parte do mundo, a gente agora ainda está vivendo ela, mas em outros lugares do mundo isso aí já acabou. As crises acentuam a má distribuição de renda. As crises fazem com que pessoas ricas fiquem muito mais ricas e pessoas pobres fiquem muito mais pobres. E normalmente a classe média entra para aqueles que empobrecem nesse processo. Pensando a nível de Brasil, olhando para a nossa realidade, esses dados aqui que eu vou passar para vocês, eles são de 2011. Nós temos também a desigualdade entre homem e mulher e a desigualdade entre brancos e negros. Esses são os dados de renda. Então, na média, o homem branco ele ganha R$1.400 e quase R$1.500, a mulher branca R$960, o homem negro R$830 e a mulher negra R$544. Esse é um retrato da desigualdade salarial no Brasil, de 2011. Isso mostra para a gente que a nossa sociedade também não é uma sociedade justa, por N fatores. Quando a gente olha para a questão do emprego propriamente dito, ou na verdade esse que é o desemprego, isso aqui já deve estar mais acentuado, porque o desemprego cresceu muito de lá para cá, mas as proporções devem se manter. Nós temos 5% de homens brancos desempregados, 6% de homens negros desempregados, 9% de mulheres brancas e 12,5% de mulheres negras desempregadas. Esse é o retrato da desigualdade no Brasil, em números simples. Então, quando a gente olha para o nosso mundo e quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente vê que não é justo. A maneira como as coisas estão sendo desenvolvidas não é justo. A gente tem um monte de teorias de por que essas coisas acontecem, mas independente de por que elas acontecem, elas acontecem. E é isso que a gente vai vivendo no nosso dia a dia. E é isso que a gente vai participando no nosso dia a dia. A questão não é só que isso está acontecendo lá, isso acontece com a gente. Nós fazemos parte dessas construções sociais que levam o nosso país e o nosso mundo a ser desigual desse jeito. E é isso que a gente vai ver hoje, é isso que a gente vai ver na semana que vem. Tem uma série de tentativas de tentar apresentar soluções para esses problemas de injustiça no mundo, de desigualdade. Muitos filósofos, desde a Grécia Antiga, passando por todos os pensadores, passando por todo o pessoal até hoje, eles sempre tentam trabalhar e levantar as causas e tentar trazer soluções para por que essas coisas acontecem. E aí, pela contribuição da Rúbia, eu tive contato com um economista indiano chamado Amartya Sen, que ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, e ele disse o seguinte, pensando sobre essa questão da injustiça: a dificuldade de se estabelecer a justiça se deve à dificuldade de harmonizar o funcionamento dos princípios de justiça e o comportamento real das pessoas. O nosso problema não é falta de teorias sobre justiça e injustiça. O nosso problema ele não é falta da gente saber como poderíamos resolver esses problemas. O nosso problema é que nós temos de um lado as teses e teorias e de outro lado nós temos o jeito que a gente vive. De outro lado a gente tem a maneira como a gente se comporta no mundo real. E no mundo real nós somos promotores da injustiça. No mundo real, nós somos aqueles que participam para que a injustiça cresça cada dia mais. Quando a gente
olha para as principais propostas que a gente tem hoje sobre justiça social, que de um lado a gente tem um liberalismo econômico, que normalmente é chamado de direita, e do outro lado a gente tem as ideias marxistas, que normalmente elas são chamadas de esquerda, a gente descobre que ambos tiveram tentativas e países que abraçaram os seus ideais e tentaram, de alguma maneira, resolver o problema da injustiça e o problema da desigualdade. Ambos fracassaram, na prática. Quando a gente olha para os países que abraçaram o marxismo e abraçaram políticas de esquerda, a gente vê a miséria que esses países se tornaram. Você olha Cuba, você olha a Coreia do Norte, você olha o que a União Soviética foi no século XX, você olha a Vietnã, você olha alguns países aqui da América Latina que tiveram um pouquinho disso na sua maneira de viver o mundo. Você olha países da África, você olha países do leste europeu, todos viraram país de miséria. Eles conseguiram diminuir as desigualdades, tirando tudo de todo mundo e mantendo todo mundo na miséria. E aí é óbvio que chega um momento que esses governos, todos eles só foram mantidos por ditaduras, ninguém votava espontaneamente em ter gente governando o seu país dessa maneira, e enquanto eles conseguiram, e no caso de Cuba e Coreia do Norte que ainda mantêm os seus ditadores, eles vão tentando manter aquele tipo de ideologia. Por outro lado, a gente descobre, a gente estuda os países que tiveram a economia liberal, ou um posicionamento um pouco mais à direita. E aí, quando a gente olha pro país, a gente descobre que eles conseguiram diminuir a desigualdade social dentro do país. A gente descobre que a gente tem países como os países nórdicos, como os próprios Estados Unidos, Canadá, Austrália, países que conseguiram, de alguma maneira, enriquecer e, dentro do liberalismo, conseguir elevar a condição de vida dos seus nacionais. Só que aí a gente descobre que eles fizeram isso às custas da exploração de outros países, inclusive do Brasil, por muito tempo. Então, eles não estão diminuindo a desigualdade e resolvendo o problema da justiça a nível global. Eles estão nada mais, nada menos do que tirando de outros países. E aí, se você olha só aquele país, você parece que aquele país deu certo. Parece que aquele país respondeu e resolveu o problema da desigualdade, quando, na verdade, ele só deslocou esse problema para uma outra situação. É claro que nós, como brasileiros, não estamos nem aí se a Argentina passar fome, passar necessidade. Se a gente pudesse tirar todo o dinheiro deles e enriquecer e resolver o problema da nossa economia às custas dele, a gente não ligaria a mínima. Que o problema é deles que não tiveram a capacidade de resolver os problemas deles. E é por isso que, normalmente, homens livres escolhem um estilo de governo. Quando eles podem votar, eles podem decidir, eles podem escolher racionalmente, eles escolhem um estilo de governo liberal, mais à direita, que vai proporcionar crescimento para o seu país. Porque ele não está olhando o mundo. Ele não está olhando de onde que isso está sendo retirado. A questão é que nós, como cristãos, nós, como discípulos de Jesus, nós, como pessoas que somos chamados não só para resolver o nosso problema econômico, não só para resolver as nossas necessidades pessoais, não só as nossas coisas pessoais, não podemos, como cristãos, participar disso. Como cristãos, a gente não pode validar esse tipo de coisa. Individualmente, como cidadão, muito provavelmente é o que a gente acaba muitas vezes desejando. E é aí que entra o conflito que a gente vive, tanto em questões pessoais, será que eu minto, será que eu não minto, será que eu roubo, será que eu não roubo, será que eu engano, será que eu não engano? Essas questões pessoais que a gente fica o dia inteiro lidando com elas, entra a questão de justiça aí dentro também. Como é que eu vou lidar com essa questão? Será que eu me posiciono favoravelmente a isso, ou eu me posiciono contra esse tipo de situação? Essa questão de justiça, ela é profundamente abordada por Deus. Na Bíblia, o tempo inteiro,
do Antigo ao Novo Testamento, Deus está trabalhando com essa questão. Ele traz essa questão muitas vezes, reiteradas vezes. Algumas vezes Deus traz essa questão não como uma solução definitiva, mas como uma maneira de expor o nosso coração, como uma maneira de colocar diante da gente aquilo que nós somos, como muitas vezes Deus faz com leis no Antigo Testamento, que elas tinham como propósito primário não fazer com que todos aqueles judeus fossem certinhos, mas mostrar para eles, olha, vocês são inadequados, vocês precisam de Jesus. Vocês não dão conta de seguir, vocês não dão conta de obedecer, vocês precisam de Jesus. Então, algumas dessas leis de justiça que a gente encontra na Bíblia, elas servem para isso, para trazer para a gente, para mostrar para a gente como que nós somos inadequados na nossa vida, nas nossas escolhas e nos nossos sentimentos. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente descobre, por exemplo, a lei do jubileu. A lei do jubileu era uma lei muito interessante, porque quando o povo de Israel chegou em Canaã, e eles foram assentando as suas tribos na terra, todo o povo foi dividido em 12 tribos, como se fossem 12 estados, no caso nosso brasileiro, a nossa maneira de ver as coisas. E cada tribo recebeu uma porção de terra definida, tipo o que a gente tem. Rio Grande do Sul tem a sua fronteira ali em Vacaria, o Santa Catarina vai ter a sua fronteira ali no Paraná, e o Paraná vai ter a fronteira ali em Registro, em São Paulo, e por aí vai, bem definidinho, bem organizadinho. Só que além de fazer esse tipo de definição de terra pelas tribos, foram divididas ou subdivididas as terras entre as famílias. Então, cada família ganhou também um pedaço de terra específico dentro do pedaço de terra maior da tribo. Então, os Silva ganharam um pedaço de terra, os Souza ganharam outro pedaço de terra, os Lima ganharam um pedaço de terra, os Leal ganharam outro pedaço de terra. E por aí foram feitas as subdivisões dentro da tribo, dentro do espaço ali. E da mesma maneira como não é possível, ou da forma como não é possível, que o Rio Grande do Sul, de repente, venda Torres para Santa Catarina, fala assim, não, vamos vender aqui, agora a fronteira de vocês está aqui, toma a cidade aí, manda um dinheiro para cá para a gente ajustar a nossa economia. Isso não pode acontecer. Naquela época, não podia acontecer de que as famílias vendessem as suas propriedades para outras famílias. Para não acontecer de repente, uma família vender a sua terra, ganhar aquele dinheiro, torrar o dinheiro todo e daqui a pouco não ter mais como poder subsistir, e a outra família que comprou a terra agora ficava rico e começava a ter uma grande desigualdade dentro do povo de Israel. Mas, no dia a dia, nas relações normais, apesar disso não poder acontecer, isso acontecia. Então acontecia que uma família, ela trabalhava na sua terra, plantava, fazia ali sua colheita, não sei o quê, e outra família descuidava, por algum motivo, não trabalhava direito, ficava com preguiça, sei lá, descuidava. E aí na hora de colher, não colhia tanto quanto aquela primeira família tinha colhido. Então ia acontecer que ao final de um ano, uma família ia vender para outra família. Aí no segundo ano, essa família que não tinha colhido bem no primeiro ano, ao invés de aprender a sua lição, de novo não plantava e não colhia adequadamente. E aí eles iam ter de novo que comprar da família que tinha trabalhado bastante e vendido, produzido bastante produto. Com o passar do tempo, o dinheiro da família que não produzia acabava. E aí essa família precisava da sua terra para poder adquirir a comida da família que estava produzindo. Então eles começavam a dar a terra, vender a terra em troco de comida. E aí acontecia que a família que estava produzindo, ela podia produzir mais ainda, e a família que não estava produzindo, além de outros fatores lá que levavam ele a não produzir no primeiro momento, agora eles nem tinham terra para poder produzir. E ao longo ali de 5, 10 anos, às vezes a terra deles acabava. E naquela época a escravidão era uma coisa tolerada nas sociedades. Então acontecia que a pessoa começava a vender os membros da sua família como escravos para poder comprar alimentos. Então ele ia lá e vendia um filho como escravo para outra família. E aí o filho começava a trabalhar para outra família, produzia para outra família, e aí o pai podia
comer. E aí ele ia vendendo as pessoas como escravos, e chegava um momento que às vezes ele tinha que se vender como escravo, se sujeitar à escravidão, para que ele pudesse pelo menos comer em troca do trabalho dele. Então o que Deus fez? Sabendo que essas coisas aconteciam, isso aconteceu em todos os países do mundo, em toda a história do mundo, em todas as culturas, em todas as sociedades, em todas as épocas, isso não acontece dessa maneira hoje, às vezes acontece de outra forma, mas sempre teve presente esse tipo de comportamento no ser humano. Deus cria a lei do jubileu. A lei de que a cada 50 anos, o sacerdote ele tinha que tocar uma trombeta na terra, passar a cavalo andando em todas as propriedades do país, tocando uma trombeta, e quando as pessoas ouvissem essa trombeta, imediatamente todos os escravos estavam livres e todos aqueles que ao longo de 50 anos tinham adquirido terras da outra família tinham que devolver as terras para aquela família original. E assim a desigualdade que ia se acentuando, ela acabava. E nós tínhamos toda uma nova geração com oportunidade de rever os atos dos seus pais e dos seus avós e pensar, nós não queremos fazer assim, nós vamos trabalhar, nós vamos nos esforçar na terra e aquilo que a gente produzir agora a gente vai sobreviver. Pergunto para vocês, vocês acham que o povo de Israel seguia essas leis? Está lá em Levítico. Não seguiam. Quando a gente vai ver os profetas no Antigo Testamento, a gente vai ver que reiteradamente eles reclamavam que eles não restituíam as propriedades no ano do jubileu. O ano do jubileu ele era chamado na época, porque tudo eles faziam uma festa para Deus, ele era chamado de o ano aceitável do Senhor, ou o ano da graça do Senhor. Era um ano que o Senhor estava dando uma nova oportunidade para aqueles que não mereciam, porque eles tinham lidado mal com as suas propriedades, mas eles iam ter uma nova oportunidade deles recomeçarem a vida dele, e assim as desigualdades elas iam diminuir. Só que o povo de Israel não obedecia essas leis. O povo de Israel não obedecia essas leis pelo mesmo motivo que a gente não gostaria de obedecer essas leis. Eles tinham trabalhado ao longo de 50 anos, enquanto os outros não tinham trabalhado direito, enquanto os outros eram preguiçosos, enquanto os outros não se esforçavam. Minha família trabalhou, enquanto o outro acordava meio-dia, almoçava, tirava uma soneca 14h, levantava às 6 e aí ia lá ver se tinha um peixinho na rede dele. A gente acordava às 5 horas da manhã e plantava e fazia, arava a terra, ia no sol o dia inteiro, almoçava 15 minutinhos, voltava para o trabalho e não sei o quê. E por 50 anos a gente fez isso, e é por causa disso que a gente enriqueceu e a gente adquiriu as terras, e eles viveram desse jeito, e por causa disso que eles empobreceram. Você acha justo, depois de 50 anos de trabalho árduo, a gente devolver as terras para aqueles que ficaram 50 anos sem trabalhar? Não era justo, do ponto de vista de quem tinha que devolver. É óbvio que do ponto de vista que quem ia receber, isso era justo. Eles queriam, eles ficavam satisfeitos com essa lei. Só que o que acontece é que quem nomeava os príncipes da terra, quem tinha favoritismo com o sacerdote, que era o responsável por tocar a trombeta, eram os ricos. Quem sustentava o templo, quem sustentava o tabernáculo, quem alimentava o sacerdote, eram os ricos. Então, quando dava o ano 50, o rico chegava perto do sacerdote e falava assim, se você tocar essa trombeta, ano que vem eu vou te dar só metade do que eu te dei esse ano, porque eu vou ter que devolver a terra para o outro. Se você tocar essa trombeta, imagina quanto tempo a gente vai demorar a produzir, porque aquela família é preguiçosa. Eles não produzem nada, eles vão ter a terra, não vão produzir, não vão trazer o dízimo, não vão trazer as contribuições para o templo. Você que sabe, a trombeta é sua. O que o sacerdote fazia? Guardava a trombeta, não tocava. Aí os profetas do Antigo Testamento vieram
e falaram contra isso e denunciaram essa atitude, e a gente vê Jeremias fazendo isso, a gente vê Isaías fazendo isso, e a gente vai ver os profetas menores fazendo isso, falando: vocês não proclamam o jubileu, vocês não proclamam o dia aceitável do Senhor, o dia que o Messias vier, ele vai proclamar o ano da graça do Senhor, o dia que o Messias vier, ele vai consertar todas essas injustiças, o dia que o Messias vier, ele vai acabar com a desigualdade na terra. Era isso que os profetas do Antigo Testamento diziam. Essa é uma das principais mensagens que, se você ler de Isaías a Malaquias, você vai encontrar no Antigo Testamento. Deus vai fazer justiça. A pergunta é: justiça para quem? Justiça pobre. Porque aquele que era dono da terra, ele vai se sentir injustiçado. Então não é ilógico a gente chegar no início do Novo Testamento e descobrir que quando os reis magos chegam na cidade de Jerusalém para poder reconhecer que Jesus tinha nascido, o rei quisesse matar Jesus. E os fariseus não quisessem fazer nada, e os sacerdotes não quisessem fazer nada contra a decisão de Herodes. E até entregar: nasceu em Belém, é lá que tem que promover a matança de crianças. Porque se de fato Jesus fosse o Messias, não interessava para as pessoas da época. O Messias seria um incômodo para essas pessoas. Quando a gente olha para a história de Jesus, a gente vê que Jesus ele inicia o ministério. E o primeiro texto bíblico que a gente vê Jesus lendo na Bíblia e pregando sobre ele, a gente não sabe se é a primeira vez que Jesus pregou publicamente, mas pelo menos é a primeira pregação registrada de Jesus, é Isaías capítulo 61. E lá em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16, a gente tem esse momento. Lucas 4, versículo 16, Jesus ele entra na igreja dele, e isso aqui acontece. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga. Então é igual a gente estar domingo aqui na igreja, eles faziam sábado na igreja deles, sinagoga era a igreja deles, como era seu costume. Jesus era uma pessoa que ia à igreja semanalmente, normalmente. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Na época eles não tinham capítulo e versículo, talvez demorou um pouquinho, mas ele achou lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. A unção naquela época era uma prática quando você nomeava uma pessoa como autoridade. Quando você declarava: essa pessoa agora aqui está investida de poder, inclusive estatal, para poder tomar as decisões. Todas as pessoas importantes, elas recebiam unção. Era como se fosse a nomeação que a gente viu, por exemplo, ficou muito famosa aí mês passado, quando a Dilma mandou aquele papel para nomear o Lula ministro-chefe da Casa Civil. Se fosse na época de Jesus, a Dilma tinha mandado o Messias com que é o nome do cara, curiosamente, né, que levou o papel, com um potinho de óleo para derramar um azeite na cabeça do Lula. Era assim que eles faziam antes. Hoje a gente faz um termo de posse. Então Jesus ele lê um texto onde ele fala assim: olha, o próprio Espírito de Deus está sobre mim porque ele me deu um termo de posse. Ele me deu uma autorização, ele me nomeou. E é isso que significa a palavra Messias, ungido. Aquele que foi nomeado, aquele que tem autoridade. Aí Jesus ele continua a leitura do texto. Ele me deu essa autoridade, ele me deu essa nomeação para que eu possa pregar boas notícias aos pobres. Boas notícias para aqueles que estão sendo injustiçados. Boas notícias para aqueles
que há 1500 anos não escutam a trombeta tocar. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E aí Jesus fecha o livro de Isaías. Ele encerra justamente na parte que fala sobre o ano do jubileu. Ele fala, eu recebi um mandato do Senhor, eu recebi uma unção do Senhor, um termo de posse da parte de Deus, para ser aquele que vai trazer justiça para o mundo. Eu fui nomeado para proclamar o ano do jubileu, que há 1500 anos não é cumprido nessa terra. E ele fecha o livro. E aí o texto continua dizendo, a gente não vai ler o resto dessa passagem, que a gente vai ler outra passagem, que Jesus, quando ele fecha, ele fala assim, hoje se cumpriu essas escrituras. E o povo se revoltou contra ele, lá dentro da sinagoga. Não era interessante que justiça fosse feita. Porque o judeu, principalmente, que estudava a Bíblia bastante, e eles eram feras em estudar e conhecer, eles sabiam qual é o preço a se pagar quando a justiça é feita. Que quando a justiça é feita, alguém sempre perde. E muitas vezes perde quem tem o poder de fazer justiça. O injustiçado normalmente não tem o que perder, porque ele já está perdendo, ele está sendo injustiçado. Ele só está sendo injustiçado porque ele não tem poder para se insurgir contra aquela situação. Quando a gente olha para a história do mundo, para a história da humanidade, a gente olha para as pessoas que são injustiçadas e são oprimidas, elas não são oprimidas porque elas eram pessoas boazinhas. Elas são oprimidas porque elas eram pessoas mais fracas. E elas perderam algum tipo de luta, ou algum tipo de disputa. Porque se elas ganhassem, elas não fariam justiça no mundo, elas passariam a oprimir a outra parte. Sempre foi assim. Todos os povos que já foram escravizados no mundo e que em algum momento da sua história tiveram a oportunidade de ganhar sua liberdade e conseguiram força suficiente para subjugar o outro povo, não estabeleceu justiça contra o outro povo, pelo contrário, escravizou o outro povo. Quando o povo de Israel era escravo no Egito, o medo do faraó, que ele começou a matar as crianças, era que o povo de Israel percebesse que eles estavam em número maior do que os egípcios, eles fizessem um motim, e não era simplesmente o medo que eles fugissem, o medo é que o povo de Israel passasse a escravizar os egípcios. E era justamente isso que ia acontecer se Deus não tivesse intervido na situação. Porque ao longo da história nós temos vários exemplos onde os escravos se tornam os escravizadores. E aí o problema deles, quando eles veem Jesus lendo essa passagem, Jesus fala, eu recebi a ordem para trazer justiça, o problema deles é que eles sabiam qual é o preço da justiça. E que eles iam ter que pagar para isso acontecer. E aí, ao contrário do que a gente está acostumado a fazer, que a gente é acostumado a criar ideologias, teorias, protestar, reclamar, ir para a rua, fora Dilma, fora Temer, fora Écio, fora todo mundo, e a gente fica aí só fazendo esses movimentos que não levam o país para lugar nenhum. Ao contrário do que a gente é acostumado a fazer, Jesus trouxe como na prática a gente resolve o problema da injustiça. É aí que é o problema. E é aí que volta um pouquinho naquilo que eu estava falando no comecinho, que não estava programado dentro da mensagem, eu só falei por falar, que a gente separa os admiradores de Jesus dos discípulos de Jesus. Porque Jesus ele fala assim, olha, vocês querem resolver o problema da justiça, vocês querem que a justiça aconteça, vocês querem que a injustiça no mundo acabe, eu tenho a solução prática para vocês. E aí Jesus ele sai da sinagoga, ele é expulso por aquelas pessoas, os líderes da sinagoga, e obviamente os que não eram
a parte que dominava a situação, começaram a seguir Jesus. E Jesus foi ganhando discípulos, Jesus foi ganhando seguidores, Jesus curava uma pessoa, algumas pessoas seguiam, Jesus multiplicava um pão, algumas pessoas seguiam, Jesus ressuscitava um morto, um monte de gente seguia, e Jesus foi ajuntando gente, e aí Jesus foi caminhando, e Jesus ele sai da cidade de Nazaré, e Jesus ele vai para uma região mais afastada, porque tinha muita gente seguindo ele, não cabia dentro de uma igreja, de um espaço como o nosso aqui, não cabia nem dentro de uma cidadezinha, que naquela época as cidades eram vilazinhas bem pequenininhas. Jesus tem que ir para o campo. E aí um dia Jesus ele senta num monte, num desses momentos, e aí ele chama os seus discípulos, e aí os seguidores de Jesus estão próximos dele, e aí ele chega, vira para Mateus e fala assim: Mateus, começa a escrever aí, porque eu vou falar para vocês agora como que nós acabamos com a injustiça no mundo. Eu vou ensinar para vocês como que a gente pega isso aqui, que Deus me deu o mandato para fazer, e a gente coloca isso aqui em prática. E eu quero que você anote, Mateus, João, quero que você esteja perto de mim aqui, Pedro, vamos começar a colocar esse negócio em prática, e nós vamos resolver o problema da injustiça no mundo. E Jesus começa, lá em Mateus capítulo 5, a proferir o que a gente chama de o Sermão do Monte. O sermão que Jesus prega quando ele está no monte. E o Sermão do Monte, ele é proferido por Jesus principalmente com o objetivo de acabar com a injustiça no mundo. Ele vai falar assim: aqui está o meu plano para a gente resolver o problema da injustiça no mundo. E ele começa o Sermão do Monte falando algumas coisas bonitas, e aí lá no versículo 6, ele fala o seguinte: bem-aventurados, ou felizes, ou ditosos, ou abençoados, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. E aqui a gente tem uma questão muito importante. Jesus está se dirigindo para pessoas que têm fome e sede de justiça. Jesus não está falando para pessoas que gostariam que a justiça fosse feita para eles. Jesus não está falando para pessoas injustiçadas que gostariam de ser desinjustiçados. Jesus está falando para pessoas que têm dentro de si um desejo profundo de ver a justiça acontecendo no mundo. Não importa o que aconteça, não importa quem perca, não importa quem ganhe, mas pessoas que desejam a partir de si, têm fome, necessidade, anseio de que a justiça aconteça no mundo. É para essas pessoas que Jesus está se dirigindo. E por causa de um motivo muito simples. Porque pessoas que querem ser justiçadas não querem que a justiça seja feita. Pessoas que são injustiçadas e reclamam da injustiça não desejam que a justiça seja feita. Essas pessoas só querem reparação do seu problema. Essas pessoas só querem conseguir resolver o seu problema. Elas só querem que aquilo que elas acham que não devia estar acontecendo pare de acontecer. O que deveria estar acontecendo passe a acontecer. Jesus não está se dirigindo para essas pessoas. Jesus não está olhando para as pessoas falando assim: se você tem um problema aí na sua vida, vem cá que eu vou resolver o seu problema. Se você está sendo injustiçado pelos romanos, vem cá que eu vou resolver o seu problema. Se você é uma pessoa que está vivendo num país onde há muita desigualdade social e você quer que eu resolva o problema da desigualdade social para você, vem cá que eu vou resolver o seu problema. Jesus ele chama pessoas que desejam de fato ver a justiça sendo feita no mundo. E o que Jesus vai propor aqui não é proposto por nenhum economista ou filósofo ou de nenhum outro lugar. Nós só vamos encontrar paralelo no que Jesus vai propor aqui agora em pessoas que ao longo da história da humanidade, lendo a história de Jesus, tinham fome e sede de justiça em algum momento. Mesmo que não eram cristãos, como o caso de Mahatma Gandhi. Não aceitou Jesus, não foi salvo, mas tinha fome e sede de justiça. Leu o Evangelho e descobriu que o único jeito da justiça acontecer no mundo era fazer aquilo que Jesus disse para ser feito.
E aí Jesus, ele continua dizendo aqui as bem-aventuranças, ele continua falando um monte de coisa ali para os discípulos, e aí ele fala para os discípulos: olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês que vão resolver esse problema, vocês têm a capacidade de transformar o mundo, vocês têm a capacidade de trazer de fato justiça para o mundo. E aí ele vai falando, e eu acho que os discípulos de Jesus deviam estar empolgados ouvindo Jesus falando todas aquelas coisas. Eles falam para os discípulos: olha, se a vossa justiça, lá no versículo 20, não ultrapassar em muito a justiça dos fariseus, vocês nem vão para o céu. Eles devem ter ficado muito felizes, porque todo mundo achava, os judeus que seguiam Jesus, obviamente, os fariseus injustos, e queriam ver aquele negócio mesmo acabar. E aí a coisa vai avançando, e Jesus, ele vai falando uma coisa, vai falando outra, e aí ele chega no versículo 38, e aí Jesus, ele vai começar a explicar como é que essa coisa vai acontecer na prática da vida dos discípulos e como que isso pode transformar o mundo. E é isso que a gente vai concluir hoje e a gente vai retomar no domingo que vem. No versículo 38, Jesus chega para os discípulos dele e para as pessoas que estavam acompanhando ele, ele fala assim: vocês ouviram o que foi dito. E aí Jesus apresenta um conceito de justiça comum da época. Um conceito de justiça que estariam nos melhores livros de sociologia, de filosofia, de economia, nas melhores faculdades de direito, de sociologia, de humanas da época. Vocês ouviram? Olho por olho, dente por dente. Esse é o conceito padrão de justiça do mundo de Jesus. Não é o nosso. Foi embora um negocinho. Não é o nosso conceito de justiça, não é a maneira, obrigado, não é a maneira como a gente enxerga isso hoje. Hoje nós temos Karl Marx falando outra coisa. Hoje nós temos Adam Smith falando outra coisa. Nós temos Amartya Sen falando, obrigado, Bruno, alguma outra coisa relacionado com isso aqui. Mas Jesus pega o conceito da época. E aí você pode colocar qualquer conceito que você quiser aqui hoje. Qualquer um encaixa nisso que Jesus falou aqui. Mas aí Jesus chega para os discípulos e ele fala assim: diferente de qualquer outro conceito que a gente tem em qualquer livro de história hoje, eu digo para vocês, não resistam ao perverso. Não resistam ao injusto. Não resistam àquela pessoa que faz injustiça no mundo. Não resistam a um governo injusto. Não resistam a pessoas injustas. O termo grego que é utilizado nessa passagem aqui, para essa ideia de resistir, deixa eu achar aqui para vocês, é o termo antistenai, que significa lutar contra ou opor-se. Olha o que Jesus está falando: não se oponha ao perverso. Não lute contra o injusto. Não lute contra a injustiça da maneira como vocês têm percebido, da maneira como as pessoas têm dito, da maneira como se tem construído por aí, que é a maneira de se fazer justiça. Não peguem as teorias, as teses sobre esse assunto e abracem ela e queiram estabelecer justiça a partir delas. E quando você vê alguém fazendo algo que é injusto, não resista a ele. Não se oponha, não lute contra ele. Imagino que Mateus deve ter largado a pena lá na hora e falado assim: mas aí você avacalha, Jesus. Mas aí não é o jeito de fazer a coisa. Mas aí eu larguei a coletoria de impostos para isso.
minha profissão, funcionário público, empregadinho ali certinho, dinheirinho entrando, a propina chegando, e eu larguei. E aí o senhor fala um negócio desse comigo? Aí Jesus ele fala assim, eu vou mostrar para vocês como que isso é na prática. Como que isso vai acontecer no dia a dia de vocês. Ele fala assim, se alguém ferir na face direita, o que a gente faz? A gente sabe o que tem que fazer. Isso aqui não é novidade. Isso aqui não é um negócio revolucionário assim que a gente nunca ouviu na nossa vida. A gente sabe o que é que Jesus vai falar aqui na sequência. Se alguém fere você na sua face direita, ofereça-lhe também a outra. Você não resiste. Você não luta contra. Você não se levanta e mede força. Porque se você se levantar e medir força, duas coisas podem acontecer. Ou você perde e você continua apanhando, ou você ganha e você passa a bater. Porque se você for mais forte do que ele, você não vai parar de bater. Se você for mais forte do que ele, você não vai equilibrar as coisas e dar metade para ele e metade para você. Você vai tomar o que é dele. Se você é escravo e você for mais forte do que o seu senhor, você não vai simplesmente se libertar e viver na sua terra. Você vai escravizar o seu senhor. E a justiça não vai ser feita. A justiça não vai acontecer. A gente não vai conseguir resolver o problema da injustiça. Ela só vai mudar de mãos. Ela só vai mudar de beneficiário. Aí Jesus continua. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, contrate Mateus, bom advogado, que ele tirará dele. O que Jesus fala na sequência? Dá a capa. Jesus está utilizando um sistema de um processo de execução na época, que era usado contra pessoas que deviam por algum motivo. E muitos têm isso, existe ainda no nosso ordenamento jurídico hoje uma coisa semelhante, que se você está devendo uma pessoa, uma quantia, que provavelmente você está realmente devendo, a pessoa vem te processar, antes de você se defender e de você falar alguma coisa, você argumentar se você deve ou não deve aquilo ali, você tem que oferecer alguma coisa em penhora, para poder ter o direito de discutir aquilo na justiça. Você tem que oferecer o valor equivalente, ou um carro, ou um móvel, sei lá, alguma coisa equivalente àquilo ali. Isso aqui é o que existia na época, um instituto semelhante de execução. E aí Jesus está falando assim, ó, se você é o meu discípulo e alguém for até você, porque você está devendo ele, e ele quiser retirar a sua túnica, você não vai se opor a essa situação, porque você está devendo. Sabe o que você vai fazer? Deixa ele levar a capa também. Você não vai se defender para você protelar o pagamento, para você passar por todos os recursos, para você ficar aí 3, 4, 5 anos juntando dinheiro, e aí depois você vai fazer um acordo com ele, e aí você vai pagar metade do que você tinha que pagar, porque ele acha que ele não vai receber mais. Porque é assim que o mundo funciona. Essa é a nossa lógica na nossa justiça hoje. Você está devendo alguma coisa? Não paga, deixa a pessoa colocar seu nome no SPC, no Serasa, aí o negócio vai enrolando lá, fica 5 anos nesse negócio, 5 anos vai prescrever, aí o banco chega lá numa dívida que era 5 mil reais, ele te oferece, se você pagar 200, ele quita a sua dívida. Aí você vai lá e paga 200 e você resolve o problema. Isso não é justo. Você só está trocando a injustiça de lugar, mas os juros também não são justos. Não são justos. Os juros são injustíssimos. Mas o que a gente tem o hábito de fazer? A gente troca a injustiça de mãos. E aí Jesus está falando, você quer parar esse ciclo? Se alguém vier para te executar, você vai pagar. Você não vai se proteger dessa situação. Você não vai tentar trocar, inverter a situação. Aí Jesus continua. E essa
essa é doída. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, o que você faz? A gente também sabe o que é isso aqui. Como é que essa história termina? Vá com ele 2. E você sabe por que isso aqui é doído? E deve ter sido muito doído para os discípulos. Porque Jesus está falando sobre a insurgência contra o Estado. Porque essa lei é uma lei contra o Estado. Naquela época, os judeus estavam debaixo da dominação romana. Os romanos, eles tinham o direito de obrigar os judeus a caminhar e carregar a bagagem deles por até 1 milha, cerca de 800 e quase 900 metros. Eles podiam caminhar, obrigar o judeu a caminhar. Aí ele soltava a bagagem do romano depois de 1 milha, o romano procurava outro judeu que tivesse lá, agora é você que vai carregar a minha mais 1 milha. E aí as coisas iam acontecendo. E essa lei, ela era humilhante para o judeu. Você imagina, se você é uma pessoa livre, está andando na rua, chega um funcionário do governo, né? Vamos pensar num dos funcionários mais odiosos hoje, é o fiscal da Receita Federal. O fiscal da Receita Federal chega para você e fala assim, olha, agora eu tenho essa papelada aqui, eu preciso que leva lá na empresa lá do Felipe, que eu vou fiscalizar ele lá agora, então é você que vai levar para mim com o seu carro. Ou você vai pegar e vai de ônibus carregar essa papelada até lá, e aí eu chego lá e depois eu vejo o que eu vou fazer. Humilhante, óbvio que você não ia querer fazer um negócio desse. E aí Jesus está chegando para eles e fala assim, gente, é justa essa lei de caminhar 1 milha com soldados romanos? Óbvio que não. Jesus fala, não resistam. Se ele mandar você caminhar 1, você vai caminhar com ele 2. E aí Jesus fecha essa sessão dizendo assim, dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. A expressão utilizada aqui no volte as costas é uma expressão muito engraçada, muito curiosa, porque é a ideia da pessoa que alguém bate na porta da casa dele e ele dá uma olhadinha, ele fica quietinho lá e não atende, fingindo que não está em casa. É essa ideia que Jesus ele colocou aqui, da pessoa que finge que não ouviu, finge que não recebeu a mensagem, finge que não visualizou lá no WhatsApp o pedido da pessoa e deixa lá escondidinho, porque eu não quero atender. Eu não quero resolver. Porque quando Jesus chega aqui nesse momento final, Jesus ele fala assim, olha, a nossa proposta para acabar com a injustiça é que você precisa cuidar mais da vida do outro, você precisa promover o crescimento do outro, você precisa promover o bem do outro, você precisa se interessar por aquilo que o outro necessita, em detrimento daquilo que você necessita. Quando eu olho para essa passagem, para esse texto, o Sermão da Montanha de maneira geral, o Sermão da Montanha não é justo. O que Jesus está pedindo para os discípulos fazerem não é justo. Não é justo você caminhar 2 milhas com alguém que pede para você caminhar 1. Não é justo você virar a outra face para alguém que te bate no seu rosto. Não é justo você aceitar uma execução e pagar sem deixar o processo correr como ele deveria correr. Não é justo você dar para quem te pede e fingir que ouviu e atender a pessoa que precisa de alguma coisa de você. Não é justo você cuidar das necessidades da outra pessoa ao invés de cuidar das suas necessidades. Mas Jesus, quando ele chama os discípulos, ele faz uma proposta injusta para os discípulos. E é aí que está o negócio. Jesus reconhece que a única maneira de acabar com a injustiça no mundo é através da injustiça. Não tem como acabar com a justiça, com a injustiça no mundo, fazendo o que a gente chama de justiça. E Jesus reconhece isso. Deus, ele convida a gente
para a injustiça. Olha que incoerente a gente olhar para isso aqui. Deus convida a gente para uma vida de injustiça. É o que Jesus acabou de propor para nós aqui. Por isso que a gente sabe isso aqui. Nenhum versículo aqui é não sabia que tinha isso na Bíblia. Você sabia que isso estava na Bíblia. Mas a gente tem uma dificuldade enorme de viver isso. Porque quando a gente olha para esses textos, mesmo que a gente às vezes não verbaliza isso com medo de Deus castigar a gente olha para a Bíblia e a gente fala, isso não é justo. Não é justo eu me sujeitar a isso, não é justo eu viver desse jeito. Agora Jesus nos apresenta o caminho da injustiça para que a gente possa chegar à justiça. É por isso que ele faz essa proposta para quem tem fome e sede de justiça. É por isso que ele faz essa proposta não para quem quer ter o seu direito reparado. Porque se você quer ter o seu direito reparado, não é nada disso aqui. Você não vai conseguir através disso aqui. Agora, se você quiser que a justiça seja estabelecida no mundo, essa é a proposta. É isso que a gente tem que fazer para que o mundo possa se tornar um lugar justo. Para que a nossa sociedade possa se tornar uma sociedade justa. Para que a nossa igreja possa ser uma igreja justa. Para que a sua família possa ser uma família justa. Esse é o caminho. Agora, quando a gente olha para isso aqui, a gente descobre que Deus nos convida a contrabalançar a injustiça do mundo através da injustiça do autossacrifício. Autossacrifício é injusto. O que Jesus fez por nós na cruz é injusto. Não foi justo Jesus ter morrido por mim. Justo era eu ter morrido pelo meu pecado. Agora, Jesus sabia que se isso fosse acontecendo, olho por olho, dente por dente, morria todo mundo, ia todo mundo para o inferno. Isso não resolveria o problema da injustiça. Era só mais injustiça acontecendo e pessoas pagando pela injustiça. Jesus sabia que o meio de frear isso era Ele se autossacrificando por nós. E todas as vezes que a gente vê alguém de fato com fome e sede de justiça fazendo alguma coisa diferente no mundo, a gente descobre que essas pessoas resolveram abraçar os ideais de Jesus. Martin Luther King faz isso na luta contra a segregação racial, Gandhi faz isso, São Francisco de Assis faz isso lá no século XI, e a gente tem inúmeras pessoas, exemplos que hoje são heróis para nós, são pessoas que a gente olha com profunda admiração, a gente fala, não, esse cara vale a pena seguir. Na verdade, o preço que o cara paga é duro de pagar, porque é injusto para a gente pagar esse preço. É injusto fazer o que essas pessoas fizeram. Agora, se a gente quer que exista justiça no mundo, o caminho é esse. O jeito que a gente precisa começar a trabalhar o nosso coração é esse. O jeito que a gente precisa começar a pensar é esse. E isso, gente, promove profundas mudanças na maneira como a gente vive o dia a dia e a gente enxerga o mundo. Que é o que a gente vai ver na próxima semana. Isso promove mudanças absurdas. Agora, só funciona se você tem fome e sede de justiça. Só funciona se você é uma pessoa que olha para o mundo injusto e você fala assim, não, eu quero que o mundo seja justo. O Leon Tolstói, pensador russo do século XIX, entendendo isso, ele diz assim, a sociedade só pode ser melhorada por meio do auto-sacrifício. A sociedade só pode ser melhorada se pessoas estiverem dispostas a sacrificar o seu rosto para tomar um tapa a mais, estiverem dispostas a sacrificar o seu patrimônio, entregando a capa quando a túnica está indo embora, se as pessoas estiverem dispostas a sacrificar o seu tempo, caminhando 2 milhas, quando na verdade era obrigado a caminhar só 1, e até caminhar essa 1 é injusta, mas só vai acabar a lei de caminhar 1 milha se você caminhar 2. Se você lutar contra a lei de caminhar 1 milha, o dia que você tiver força suficiente, você põe um romano para caminhar 1 milha para você. Você não acaba com a lei. Porque isso é um padrão de pensamento. É um jeito da gente enxergar o mundo.